engenheiro? 125. 125? Mas vai demorar. 125. Pronto. Não. Começa. Quando chegaram ao Colônia Checkpoint, Alberto sentiu-se próximo do inferno. Aquilo de que todos os palestinianos falam, as pragas placadas, viam-se por todo o lado. Entrem um por um, esperem pacientemente sua vez, deixem este lugar limpo, retirem o casaco, obedeçam às instruções. Os corredores gradeados orientavam os férias no sentido único. Pela primeira vez também foram impedidos de entrar. Só depois de muitos telefonemas e da intervenção de Daniel conseguiram passar. Para trás ficaram as centenas de rostos de vidas, de homens, mulheres e crianças que, barrados no seu caminho de Ramallah para Ardam, esturricavam ao sol nas imprevisíveis horas de espera. Quanta raiva, desespero, humilhação encobririam aquelas cofias gritantes na nuvem de pó amarelo que se desprendia do sol e os envolvia numa aura de quase esquecimento e letargo para o mundo. Bir Nabala aparecia já ao longe como uma isbá de esperança, branca, ordenada, quase cidade, com os seus 15.000 palestinianos e rodeada de mundo por todos os lados. Com Algibe, Beitanina, Al-Bad e Al-Judeira formavam um enclave na Simzon. Ao longo de todo o caminho, viam-se máquinas possantes e dantescas erguerem com ossos de cimento obstáculos físicos e eletrónicos, firmando-se no sol e isolando árabes e árabes, pais e filhos, irmãos e irmãos, famílias e famílias, tribos e tribos. A troada mecânica e insana quebrava o silêncio que temava não sair da boca de nenhum deles. Eram metros e metros de uma altura, acidentando o horizonte e dividindo o céu em duas metades de ódio, em duas prisões de ignomínia. As mulas e as cabras pastavam indiferentes aos rolos de arame, farpado em breves pendidos, extorquindo-lhes o pouco que tinham e obrigando-as a procurar outros pastos para o seu sustento. Aquele sempre fora delas, mas a nova cerca destruía-o. Cada quilómetro de separação custava 2 milhões de dólares, de lágrimas, de dor, de morte, toneladas de terra e pedra removida, nuvem de horte, enxames de partículas entranhavam-se, pulverizando a luz e extinguindo-a. No carro, as reverberações faziam tremer as carnes e disparavam o coração no peito, como se regressasse de uma corrida supersónica ou num círculo gélido. Ou pranto, o mesmo pranto ali contende, e a lágrima detida sobre o cílio, em gelo transformada, a dor estende, tornando-se terrível, empecilho, param as lágrimas e aumenta a dor. No amarelo desesperado da terra, a boca das trincheiras abria-se, soltando o seu hálito de vento seco, o qual, só as searas já não ouvem. Apartadas os braços que as lançaram e desesperaram por as escolher. Trincheiras abertas, à custa do guinchar angustiante das máquinas, como se escavassem a própria sepultura, onde nem as cigarras nem os grilos cantam. Depois, as estradas sujas para marcar as pegadas dos fugitivos e a outra pavimentada para a velocidade dos perseguidores, e ainda mais arame farpado para acabar de esfarrapar a coragem e alimentar o medo. 50 vezes, 80 metros de indignidade. A separação entre o ser humano e a besta, a razão e a iniquidade, a fraternidade e a ganância, a paz e o terror. Nessa altura, a música soou Umi, Umi, Minha Mãe, por Ahmad Kabur, com o poema de Mahmoud Darwish. Alberto emergiu do torpor em que mergulhara com o som mavioso e penetrante da balada, e mesmo sem nada entender das palavras, elas transmitiram-lhe uma resistência e força só despertadas por uma barreira assim. Suspiraram fundo, ao mesmo tempo, e olharam para Bir Nabala, na Cisjordânia, na margem ocidental do rio Jordão, na parte oriental de Jerusalém, caindo na armadilha do isolamento, lançada na circulação fluida, apenas por 2 túneis, uma ponte e uma estrada profunda, gradeada. Quase sem se verem, segregados uns, verdes ou azuis, acorrentados outros a uma colonização, minando o trevo da felicidade israelita, na cidade que querem só para eles, 3 vezes santa. Deixaram o carro num dos parques e foram a pé até ao cimo da pequena colina, onde ficava a casa de Samir, amigo de Ahmad. Ainda em reconstrução, já que havia sido demolida, e ele passaria a viver na gruta mesmo ao lado,
onde pretendia fazer o seu ateliê de pintura. Feitas as apresentações, entraram em Samir convidou-os a entrar nas almofadas em torno de uma mesa baixa, única peça de mobiliário visível, numa divisão onde as paredes revelavam o talento de um grande artista e a angústia de uma alma fustigada. O pôr do sol seria uma imagem redentora, que não fosse um mastodonte de betão que se erguia a poucos metros, na nudez vermelha, não do astro, mas da terra embaçada. Foram todos surpreendidos com a panela de macuba que Samir colocou sobre a mesa, uma mistura de arroz, carne de cordeiro e vegetais fritos, tomates, berinjelas, batatas, couve-flor, servido com iogurte e salada árabe de cubos de tomate, pepino, salsa, suco de limão e molho de tahina. Somente aqueles odores fracassarem as imagens e pensamentos que lhes incendiavam a memória. Eu não te conhecia de outros culinários, Samir, mas esta macuba está com um aspecto delicioso. Não pensem que fui eu que cozinhei esta delícia, nem sequer tenho água nem luz. Aqui só faço mais simples no meu fogão a lenha. Não, uma amiga minha casou e trouxe-me cá isto. Ela sabe o quanto eu adoro macuba e também a amado, por isso, o futuro pai, parabéns amigo. Enquanto comiam, as perguntas fervilhavam e iam saindo em catadupa da boca de Alberto. Samir, porquê é que vives aqui tão isolado, ainda por cima em frente ao muro? Ah, sabes, eu sempre vivi aqui, nunca quis viver lá embaixo. Preciso de algum distanciamento e solidão para criar. Então encontrei a gruta há alguns anos e instalei-me lá. Entretanto, comecei a fazer esta casa, destruída com a construção do muro. Eles pensavam que assim me expulsavam da minha terra, mas eu sou muito mais resistente. Comigo não contam para conseguir o objeto máximo de terras palestinianas com o mínimo de palestinianos. Não, voltei para a gruta e quando se foram, iniciei a reconstrução com a ajuda do Amado e da Sara. E está quase. Este sítio é ótimo. Consigo chegar a todo lado, a pé, e, se precisar, tenho uma bicicleta velha aqui atrás que posso usar. Mas sou uma pessoa de muito poucas necessidades, como já devem ter percebido. E consegues viver só da pintura? Também dou aulas lá embaixo de dálica para crianças, vai para viver. Claro que antes da sua construção do muro, vendia muito mais. Bir na Bala, por causa da sua localização estratégica, era um centro comercial extremamente dinâmico e empreendedor, com mais de 600 negócios, entre os quais 6 fábricas de pneus que empregavam a maior parte das pessoas aqui e dos arredores. Com a cerca, restaram apenas uma centena de lojas e 2 das fábricas. É desolador andar pelas ruas, só se vê negócios encerrados. Depois temos o posto de controle de Calândia, a vigiar a área e a controlar cada um dos nossos movimentos. Neste momento, a maioria dos residentes que antes tinham cartão azul agora tem a verde, impedindo-lhes o acesso a Jerusalém. Isso separou famílias e destruiu os laços económicos antes existentes. Com esta aberração, os alunos doentes dos hospitais, os crentes dos lugares sagrados e os mortos do cemitério, onde quer que se vá hoje, nas áreas fora do muro, só se vêem palestinianos a pé, mulheres carregando bebés, trabalhadores procurando emprego, famílias inteiras vestidas para cerimónias, como casamentos ou funerais, seguem os caminhos de cabras, sobre as colinas, para fugir aos postos de controle. É algo surreal, com esta barreira, 60.000 dos 240.000 palestinianos que viviram em Jerusalém foram expulsos da cidade, sem sequer se mexerem, e viram assim as suas vidas destruídas. As condições desumanas que nos são impostas por Israel só produzirão mais revolta. Eles estão a minar toda esta situação, não só no mundo, mas no próprio Estado judaico. Criam os instrumentos da sua destruição. David Grossman, um autor israelita, escreveu em 2 e 4 no Le Monde: ser forte e se perceber fraco é uma imensa tentação. Nós temos dezenas de bombas atómicas, tanques, aviões. Enfrentamos gente desprovida de todas essas armas. No entanto, permanecemos mentalmente como as vítimas. Essa incapacidade de nos vermos, tal como somos na nossa relação com o outro, constitui a nossa principal fraqueza. O relógio de Israel não para, e eu estou à espera desse dia. Entretanto, vou sobrevivendo, pintando os meus quadros e tenho a maior tela do mundo em frente, à minha porta, 80 metros vezes quase infinito. Este cairá como o de Berlim. Alberto não parava de fixar a pintura que lhe preenchia o olhar.
representavam Cristo crucificado no muro, escorrendo sangue para a terra retalhada e espichando para o céu fendido. Os espinhos coroavam a serpe de botão. Mas o mais intrigante era a expressão da fúria no rosto. Aquele nunca um judeu ou cristão compraria. Ele sim, chamava-se a Terceira Náquila. Porquê? Este título saiu assim de repente e só poderia ser esse. Este muro representa a Terceira Náquila. A primeira catástrofe para o nosso povo foi em 1948, a segunda em 1967, e com este muro é a terceira vez que eles nos tentam expulsar das nossas terras, só que esta será uma catástrofe tanto para nós quanto para os judeus. E todos percebem porque digam isto, especialmente David. Claro, este muro dividiu definitivamente a sociedade israelita e não só em Israel, nos Estados Unidos também. Isso é incontestável. Eu e a Sara somos ativistas de todos esses movimentos e a nossa percepção é que todos os dias novas pessoas se juntam a essa causa.